Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje a gente vai falar sobre a minha atual rotina da manhã. Vocês já ouviram falar sobre o livro O Milagre da Manhã, do autor Hal Elrod? O livro, ele é esse daqui, a capinha dele aqui. Ele foi muito falado tanto esse ano quanto o ano passado, porque ele realmente promete melhorar a sua vida com apenas 1 hora de algumas atividades. E eu tô falando sobre esse livro porque a minha rotina atual da manhã tem muito a ver com esse livro. Mas se você não sabe nada sobre o que ele fala, eu vou resumir rapidamente os principais itens que ele traz nesse livro, que é o nosso foco de hoje. Então, nesse livro, o autor nos sugere acordar mais cedo, pelo menos 1 hora antes do horário habitual, que a gente já acorda, e realizar 6 atividades, 6 passos aparentemente simples para transformar a sua vida. A primeira atividade sugerida é ficar em silêncio, ou meditar, ou fazer uma oração por alguns minutos. O segundo é ler afirmações em voz alta, frases e coisas que lembrem do que você quer, o que você precisa, ou enfim, o que você quer alcançar. O terceiro passo é aquela clássica visualização. O quarto passo é fazer algum tipo de exercício. O quinto passo é ler algum livro, alguma matéria, enfim, algum texto cujo conteúdo ajude no seu desenvolvimento pessoal, no seu crescimento pessoal. E o sexto e último passo é fazer uma espécie de diário da gratidão. E como eu disse, você pode fazer esses 6 passos em 1 hora, então escolhendo uma atividade para fazer em 5 minutos, outra atividade para fazer em 10 minutos, ou se você tiver mais do que 1 hora disponível, você também pode usar o tempo que você tiver. O importante, que é o que o autor deixa claro, é que você faça essas atividades antes de começar realmente o seu dia, então o seu trabalho, os seus estudos, porque senão você vai acabar adiando, vai dar atenção para outras coisas e vai acabar não desenvolvendo, não preparando o seu mental, o seu lado psicológico, dando atenção para você. Você vai acabar se perdendo fazendo outras atividades do dia. Então você determina o tempo, você determina como você vai fazer essas coisas, desde que você faça de manhã, antes de começar as demais atividades que você tem. Então, antes de eu ter lido esse livro, eu vi alguns vídeos falando sobre acordar mais cedo, principalmente sobre o movimento 5 AM Club, que é o pessoal que acorda às 5 horas da manhã. E nesse livro ele fala sobre isso também, sobre acordar entre 4 e 5 horas da manhã, que é um horário onde tá tudo mais silencioso, você não tem aquela correria já do dia a dia, então você consegue criar tempo para você se dar atenção, cuidar de você por um período. Então eu comecei lá por volta do meio do ano, por aí, fazendo o 5 AM Club. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre a minha experiência de acordar às 5 horas da manhã, e eu vou deixar esse vídeo nos cards para vocês. Mas eu achei que estava na hora de ler realmente o livro, saber sobre o que ele falava, já que tanta gente estava falando que ele era incrível, era maravilhoso, então resolvi ler. E foi nessa leitura que eu aprendi esses 6 passos, essas 6 atividades que eu comentei. Mas quando eu li, eu meio que não achei muito prático, assim, eu li com uma visão meio receita de bolo, então eu tinha que fazer exatamente aquilo, se eu fizesse algo diferente não ia dar certo, então como algumas coisas eu faço diferente e tal, depois eu vou comentar sobre isso, eu achei que não ia ser nem útil tentar, então eu acabei deixando de lado, uma coisa eu fazia, outra coisa eu não fazia, então acabei meio que abandonando e não seguindo realmente os passos. Até que no mês passado eu assisti um vídeo da Pan Gonçalves, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição se você quiser ver também, em que ela reorganiza a rotina da manhã dela e ela faz essa rotina baseada nesses 6 passos do livro Milagre da Manhã. E quando eu vi esse vídeo, o como que ela fazia, com alguns exemplos de coisas que ela fazia, o quanto pra ela encarava como algo flexível, então meio que deu um boom na minha cabeça e eu fiquei tipo, nossa, dessa forma pode ser que funcione. Eu parei, fiz baseado no que ela dá de dica. Então, pessoal, a câmera parou de gravar, o cartão de memória encheu, eu tive que descarregar, enfim, pode ter mudado o ângulo. Vou ter que retomar um pouco o pensamento, mas vamos lá. Então a questão é que, depois de ter visto o vídeo dela e visto que é possível você fazer esses passos com um pouco mais de flexibilidade, adaptando mais ainda do que o autor já dizia que podia, então hoje a minha rotina da manhã é baseada nesses 6 princípios do livro e eu vou explicar pra vocês como que eu aplico, como que eu faço, pra trazer como mais uma opção pra vocês de adaptação, enfim, de coisas que você pode fazer e utilizar esses passos. Então a minha rotina da manhã começa comigo acordando, eu não acordo mais às 5 horas da manhã,
manhã. Eu acordo entre 6 e 7 horas da manhã. Chegou um momento ali no inverno em que acordar às 5 da manhã tava muito complicado, tava se tornando algo muito difícil. E eu vi que não valia mais a pena fazer naquele momento. Então foi bom, foi uma experiência legal, pode ser que eu volte. Principalmente no verão, que 5 horas já tá mais cedo, né, mais claro. Mas não é uma coisa que eu pretendo, né, imediatamente voltar a fazer. Então eu acordo entre 6 e 7 horas, se eu acordar mais cedo, perder o sono, eu levanto, tranquilo. Mas o meu costume é acordar por volta de 6, 7 horas. Aí na sequência, eu levanto da cama, arrumo a cama, troco de roupa, faço a minha higiene matinal, vou no banheiro, escovo o dente, enfim, essas coisas. Aí eu deveria fazer a primeira atividade, né, a primeira sugestão que o livro dá, que é um momento de silêncio, um momento de reflexão, enfim. Mas eu confesso que eu fico um pouco impaciente de manhã, então eu quero começar a agir, a produzir. Então não tem dado muito certo pra mim fazer meditação, oração e tal. Eu já fiz uma vez um tempinho de oração, um tempinho de silêncio e tal, mas é bem pouco, assim, bem pouco mesmo, porque eu quero começar a agir, começar a produzir. Então eu meio que não faço, na verdade, essa atividade. A próxima coisa que eu faço, então, é o alongamento, que seria o meu exercício, né? Ele sugere que você saia, faça uma caminhada ou faça yoga, alguma coisa assim, né? Não funciona pra mim dessa forma, então eu prefiro levantar, fazer um alongamento, né? Eu quebro um pouco a sequência das atividades que ele sugere, então já começo a flexibilizar por aí e faço um alongamento mais, né, mais extenso e tal, pra ajudar também a acordar, a ficar mais desperta. Aí eu sento no computador assim que eu acabo o alongamento e vou fazer as minhas afirmações. Eu tenho uma lista, né, de frases e coisas, inspirações e coisas que eu quero, né, me lembrar com frequência, ou de coisas que eu quero conseguir, de projetos que eu quero terminar. Então eu faço essas afirmações ali e leio, assim, bem rápido na verdade, mas eu tento focar e dar bastante atenção para aquele momento, aquela atividade. E depois eu faço as minhas visualizações. A minha visualização eu faço um pouco baseado no que a Pam faz também. Ela usa imagens como gatilhos para lembrar de coisas que ela quer, né, conseguir. Então, eu quero uma casa própria, então eu tenho a foto de uma casa, sabe? Mas no meu caso, eu escolhi coisas mais pessoais que eu quero. Então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa mais produtiva. Então, eu pego a imagem de uma mulher que eu considero produtiva, que me inspira a ser produtiva, e aí eu coloquei a foto dessa pessoa ali. E eu listei quais são as características que ela tem e que eu gostaria de ter pra mim. Então, não é que eu quero ser igual a ela, mas eu quero desenvolver as mesmas habilidades que eu enxergo nela. Então, eu listo e eu tenho a foto da pessoa também. Então, isso me ajuda a fixar quais são essas características e a fixar na pessoa e assim usar como inspiração. Então não como ser igual, mas sim como inspiração e como alcançar esse patamar, né, que eu determinei. Então, pessoalmente, eu tenho 3 mulheres que eu considero poderosas e que eu quero alcançar coisas que eu enxergo nelas. Então eu tenho as fotos delas e as listinhas, e eu tenho um sonho pessoal, mais material, digamos assim, que eu quero alcançar, e eu tenho ali a listinha de quais são as coisas que esse sonho vai me possibilitar. Então eu faço alguns minutos de leitura, imaginação, visualização de eu sendo, né, eu alcançando essas coisas. Na sequência, eu leio um livro de desenvolvimento pessoal. O que eu tô lendo no momento é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então eu paro um tempinho, leio, faço marcações, faço anotações. E desde que eu comecei a ler livros de desenvolvimento pessoal, autoajuda, ou o que você quiser chamar, sinto que eu me tornei uma pessoa melhor. Eu tô trazendo questões que eu lia por aí, mas meio que ficavam soltas, né? E agora quando eu determino esse momento pra aquilo, pra focar naquilo, pra cuidar de mim e aprender, tem sido, assim, muito bom. Então eu recomendo bastante que, se você tem preconceito com esse tipo de livro, dá uma pesquisada. Tem muito livro bom hoje em dia, não só chovendo no molhado e você consegue, blá blá blá, sabe? Pesquisa algumas coisas, vai por uma linha que você gosta, autores que talvez você possa gostar, que pode fazer uma diferença muito grande no seu desenvolvimento, realmente. E o último desses 6 passos seria você ter um diário pra anotar pelo que você é grato, anotar coisas que estão passando pela sua cabeça, coisas que estão te preocupando, enfim, né? Parar um tempinho pra escrever coisas relacionadas a isso. Mas eu não faço exatamente essa atividade porque eu tenho um bujo, então antes de dormir eu já tenho o hábito de anotar pelo menos uma coisa pela qual eu sou grata. Então eu já faço isso, querendo ou não. E também, como um hábito que eu já tenho, é que eu escrevo sempre antes de dormir no meu diário. Então eu já conto como foi meu dia, já conto se tem alguma coisa passando pela minha cabeça, me incomodando, tal. E então eu já faço esses 2 exercícios, só que eu faço na noite anterior. Então, como já é um hábito, é uma coisa que eu já faço,
eu não vi necessidade de fazer também de manhã. Então eu paro no período da leitura, quando eu acabo, daí eu vou tomar meu café ou já vou começar a trabalhar. Então é basicamente isso que eu faço, e eu encaro essa rotina como uma coisa livre, uma coisa leve principalmente. Então tem momentos que eu faço uma parte da rotina, aí eu paro, tomo café, depois eu volto. Ou aconteceu alguma coisa, eu tenho que dar atenção para um trabalho, faço aquilo, mas eu tenho que voltar e terminar, fazer pelo menos todos os passos da rotina, o máximo que eu conseguir, né? Às vezes não dá de fazer um outro. Mas eu não fico me cobrando, eu tento dar atenção e fazer o máximo que eu conseguir fazer. Então, mas não como uma obrigação, uma coisa muito rígida. Não, como algo leve e um tempo principalmente que eu tô dedicando pra mim. Então eu tenho que achar isso importante, eu tenho que fazer com que isso seja uma prioridade na minha rotina. E eu acho que uma das questões mais importantes que esse livro traz é justamente isso, você se dar um tempo pra se cuidar. Hoje em dia, com essa correria toda, a gente não dá essa atenção que a gente precisa dar, ou a gente deixa, no final do dia eu paro pra ler alguma coisa pra mim, ou pra fazer um exercício, uma atividade, enfim. E quando você joga isso para de manhã, para a primeira atividade do seu dia e fazendo pequenos sacrifícios de acordar um pouquinho mais cedo, você se coloca em primeiro lugar. Então não tem como você dizer, não vai dar tempo, tal. Pelo menos a grande maioria das vezes e a grande maioria do tempo você consegue sim fazer todos os passos com tempo suficiente para aquela atividade ter um efeito benéfico para você. Então eu acho muito legal e por isso que eu quis gravar esse vídeo e contar para vocês, tanto para vocês conhecerem a minha rotina quanto para vocês conhecerem esse livro e tentarem, enfim, lerem e ver o que vocês acham. E eu quero saber de vocês, quem aí já leu o livro, o que vocês acharam, vocês implementam ou não a rotina da manhã, ou como que vocês adaptaram essa rotina, esses passos para a rotina de vocês. Se vocês querem que eu grave essa rotina em formato de vlog para vocês verem, ou eu poder dar mais informações, ou mostrar como que eu faço, enfim, vídeos nos comentários, vamos bater papo aí nos comentários. E claro, se você é novo por aqui, eu te convido para conferir os outros 100 vídeos que a gente já tem no canal sobre diversos assuntos, mas principalmente planejamento, desenvolvimento, organização, produtividade. E se você gostar dos conteúdos que você encontrar, se inscrever e passar a acompanhar aqui o canal. A gente tem vídeo toda quarta e domingo às 18 horas. As minhas redes sociais estão na descrição do vídeo, assim como todos os links que eu comentei aqui. E se gostaram, também curtam o vídeo, não se esqueçam. Um beijo e até o próximo. Tchau!